E aí, pessoal, beleza? Professor Ricardo aqui e hoje eu vou fazer uma bateria de resolução de exercícios da banca FAEPSU para o cargo de professor de matemática, beleza, pessoal? Então, pessoal, se você já gostou dessa ideia, então curte, compartilha, se inscreva no canal aí, quem ainda não é inscrito, para ajudar o canal a crescer ainda mais, beleza? Vamos lá então para as questões. Então vamos lá, pessoal, vamos para a questão número 11, tá? Assinale a alternativa que apresenta os possíveis valores de m para que a equação x² menos 4x mais m menos 6 igual a zero possua duas raízes reais distintas. Então, a gente quer descobrir o m para que essa equação aqui ela tenha duas raízes reais distintas. Pessoal, acontece que essa equação é uma equação do segundo grau, tá? Nós temos aqui o grau da equação, né? Para que eu tenha duas raízes reais distintas, pessoal, o delta, que é b² menos 4ac, da fórmula de Bhaskara, esse delta ele tem que ser maior do que zero, para que eu tenha duas raízes reais distintas, tá? Por quê? Porque a fórmula de Bhaskara diz assim, ó, x é igual a menos o b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a, tá? Para que eu tenha duas raízes, o delta ele tem que ser positivo, para que eu consiga ter um valor aqui diferente de zero na raiz, e aí sim, usar o mais e o menos aqui, eu vou ter duas raízes reais distintas, tá? Então, a condição é essa, o delta tem que ser maior do que zero, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que saber quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, tá? Então, vamos lá. Olhando aqui para a equação do segundo grau, o A é sempre o número que está multiplicando o x². Nesse caso, o A é 1. Tá? Então, nós temos que o A vale 1. O B é sempre quem está acompanhando o x. Então, nesse caso, é aqui, ó, menos 4. E o C é o número que está sozinho. Nesse caso, é m menos 6. M menos 6 é o valor do C, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que b², então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, só que o A vale 1, vezes o C, só que o C vale M menos 6. E isso aqui tem que ser maior do que zero, tá? Então, nós temos aqui menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e eu vou fazer o chuveirinho aqui, tá? Eu vou multiplicar aqui, ó, menos 4 vezes m, e depois eu vou multiplicar menos 4 vezes menos 6. Primeiro, menos 4 vezes m, eu tenho 4m, então fica menos 4m. Esse menos, com esse menos aqui, fica mais, aí fica 4 vezes 6, 24, e temos isso aqui maior do que zero, tá? 16 com esse 24 dá 40. Então, nós temos 40 menos 4m maior do que zero, tá? Eu vou passar o menos 4m para o lado direito aqui da desigualdade. Então, eu vou trocar só o sinal, tá? Nesse caso, a gente não precisa alterar o sinal da desigualdade porque eu não estou multiplicando para o número negativo, tá? Eu estou só passando o número negativo para o outro lado, vai ficar positivo. Nesse caso, fica 4m. Portanto, a gente tem 40 é maior do que 4m, tá? O 4 está multiplicando, eu passo dividindo, não tem problema porque ele é positivo. Então, fica 40 sobre 4, né? Tem que ser maior do que o m. 40 sobre 4 é 10. Portanto, pessoal, o m tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 10. Ó, o m tem que ser menor do que 10, tá? Não é menor ou igual, porque aqui o delta não pode ser igual, porque se o delta for igual, eu não vou ter duas raízes reais distintas, beleza? Então, aqui a condição é que o m tem que ser menor do que 10. Qual que é a alternativa aqui? É a alternativa C. Vamos lá, dando continuidade, vamos resolver a questão 12, tá? Considere as proposições. Proposição I, determinante de A é igual a determinante de A transposto, tá? A elevado a T, pessoal, aqui, quer dizer que é a matriz transposta. Matriz transposta da matriz A, tá? Da matriz A, tá? E aqui nesse caso ele fala que a matriz A é uma matriz quadrada de ordem N. Então, beleza, tá tudo certinho, pessoal. Determinante,
a gente sempre calcula de matrizes quadradas, tá? E aqui, a gente não vai provar isso, mas isso aqui é verdade, tá? O determinante de uma matriz A é igual ao determinante da sua matriz transposta. Então, o item I aqui é verdadeiro. O item 2i aqui, a proposição 2i, está dizendo que o determinante é igual a menos 42, tá? Pessoal, só um detalhezinho aqui, tá? Ó, quando a gente trabalha com matrizes e determinante, para ficar bem claro é o seguinte, tá? Quando a gente usa parêntese ou colchete, pessoal, assim, ó, a gente está falando de matrizes, tá? Mas quando... Então, isso aqui é matriz, tá? Só deixa eu anotar aqui. Isso aqui é matriz. Porém, pessoal, quando a gente usa barra, isso aqui é determinante, tá? Então, quando a gente usa barrinha, a gente está falando de determinante. A gente não está falando de matriz, tá? Aqui não é uma matriz, aqui é um determinante, tá? Determinante 4x4. O que que acontece, pessoal? Quando a gente tem uma matriz diagonal, que é o caso aqui, ó, é uma matriz quadrada em que só tem elementos não nulos na diagonal principal, que é essa diagonal aqui, ó. Então, essa aqui é uma matriz diagonal. Só tem elemento não nulo nessa diagonal principal e o restante dos elementos é tudo zero, tá? Pessoal, o determinante de uma matriz diagonal, basta a gente multiplicar os elementos da diagonal principal. Nesse caso, o determinante vai ser igual a 1 vezes menos 2 vezes 3 vezes 7, pessoal. Isso aqui dá menos 42, tá? Então, aqui o item 2i está correto. Item 3i. Determinante de IN é igual a 1, em que IN é a matriz de identidade de ordem N, tá? Então, vamos ver, tá? Nós temos aqui uma matriz de identidade de ordem N, ou seja, tem N linhas e N colunas. A matriz de identidade é aquela matriz em que tem 1 na diagonal principal, tá? E o restante é tudo zero, tá? O restante é tudo zero. Tá, pessoal? Então, nós temos essa aqui, é a matriz I, que tem N linhas e N colunas, porém, o que acontece? Como ela é a matriz de identidade, só tem número 1 na diagonal principal e o restante dos elementos é tudo igual a zero. Como eu falei no item 2i, o determinante de uma matriz diagonal, basta a gente multiplicar quem? A gente multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, nesse caso, o determinante da matriz IN é igual a 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes? N vezes, tá? Então, a gente vai sempre multiplicar por 1. Então, o resultado, não importa quantos 1s tem aqui, né? O resultado sempre vai ser 1 aqui nessa multiplicação. Portanto, o item 3i está correto, é verdadeiro, tá? Vamos verificar agora o item 4i. Ele diz assim, ó, se a matriz A e B são matrizes quadradas de ordem n, então é sempre verdade que determinante de A mais B é igual a determinante de A mais determinante de B. Isso aqui é falso, tá, pessoal? Não é verdadeiro, isso aqui é falso, tá? Para a gente verificar que é falso, basta a gente pegar algum exemplo, tá? Então, vamos lá, vamos pegar duas matrizes aqui. Então, suponho que eu tenho 2, 1, 0 aqui. Tem que ser uma matriz quadrada, tá? De ordem n, eu estou pegando de ordem 2 aqui. E vou pegar uma outra matriz aqui, também de ordem 2, menos 1, 3, 0, sei lá, 2. A soma dessas duas matrizes, tá? Aqui é como se fosse a minha matriz A e aqui é como se fosse a minha matriz B, tá? Quando eu somar essas duas matrizes, eu vou ter assim, ó, 2 mais menos 1, que dá 2 menos 1, 1 mais 3, 1 mais 0 e 0 mais 2. Então, isso aqui vai dar a seguinte matriz. 2 menos 1 dá 1, 1 mais 3 dá 4, 1 mais 0 dá 1 e 0 mais 2 dá 2, tá? Então, essa matriz é a soma de A mais B, tá?
Portanto, pessoal, o determinante de A mais B vai ser determinante dessa matriz, né? Determinante de uma matriz 2 por 2, a gente multiplica os elementos da diagonal principal, que é essa diagonal aqui, ó. Então, vai ficar 1 vezes 2. A gente subtrai agora pela multiplicação da diagonal secundária, que é essa aqui, 1 vezes 4. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 4 dá 4, então fica 2 menos 4, e o determinante é menos 2, tá? Porém, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular o determinante da matriz A, separadamente, e o da matriz B, e a gente vai somar no final, tá? Então, da matriz A é 2 vezes 0, menos 1 vezes 1. 2 vezes 0 dá 0, então ficou menos 1. Determinante da matriz A é menos 1. Vamos calcular agora o determinante da matriz B. Olha lá, determinante da matriz B, agora eu vou calcular o determinante dessa matriz. Olha só, menos 1 vezes 2, menos 0 vezes 3. 0 vezes 3 dá 0, menos 1 vezes 2, menos 2. Tá, pessoal? E agora, quando a gente soma, ó, determinante de A mais determinante de B, isso aqui é igual a determinante de A deu menos 1, mais determinante de B, então fica menos 2. Isso aqui, pessoal, dá menos 3. Porém, menos 3 não é igual a menos 2, né? Por isso, então, que essa quarta proposição é falsa. Tá? Portanto, pessoal, as únicas proposições verdadeiras é a 1, a 2 e a 3, e a quarta é falsa. Vamos resolver, então, mais uma questão, e a questão 13, ela diz o seguinte, assinale a alternativa em que apresenta o conjunto solução da inequação. Então, a inequação aqui é assim, ó, x ao quadrado menor ou igual a 4, tá, pessoal? E aí, como é que a gente vai resolver isso, tá, pessoal? Para a gente resolver isso, pessoal, eu vou explicar o seguinte, tá? Quando a gente tem módulo de um número, então suponha que eu tenho aqui y, módulo de y. E esse módulo de y, ele é menor do que o número a, tal que esse número a, pessoal, ele seja positivo, tá? Quando isso acontece, pessoal, a gente conclui que o y, ele é maior do que menos a e ele é menor do que a, tá? Por exemplo, se a gente tem módulo de y menor do que 3, isso implica, pessoal, que o y ele é maior do que menos 3 e ele é menor do que 3, tá? Mas o que tudo isso tem a ver com a questão em si, tá? Acontece o seguinte, pessoal, acontece que o módulo de um número, suponha que eu tenho um módulo de y. Esse módulo, a gente pode escrever ele de outra maneira. Eu posso escrever o módulo de y como sendo raiz quadrada de y ao quadrado, tá, pessoal? Isso aqui é igual a módulo. É a mesma coisa, tá? Beleza, mas o que que isso tem a ver ainda? A gente vai voltar aqui para a nossa desigualdade, o que que a gente vai fazer? X quadrado vai ser um número positivo. O 4 é positivo. Então, eu posso extrair a raiz quadrada dos dois lados da desigualdade. Então, fazendo isso, pessoal, eu vou ter assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, isso vai ser menor ou igual a raiz quadrada de 4, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado cai na nossa questão aqui, ó. Então, isso aqui vai dar módulo de x, tá? Menor ou igual, raiz quadrada de 4 é 2, tá? Isso aqui implica, pelo que a gente já tinha conversado aqui, pessoal, ó, módulo de x menor do que um número positivo, né? Porque o 2 é positivo. Isso vai implicar, então, que o x ele é maior ou igual, nesse caso, né, que menos 2,
e ele é menor ou igual a 2, tá, pessoal? É só procurar, então, qual alternativa aparece x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Nesse caso aqui, a resposta correta é o item E. Próxima questão, pessoal. A questão diz o seguinte, ó, assinale a alternativa em que apresenta o gráfico da função f definida de R em R, em que y é igual a f de x, que é igual a módulo de 2x menos 4, tá, pessoal? Pessoal, primeiro de tudo, tá? Quando a gente tem uma função modular, quando a gente tem, por exemplo, f de x igual a módulo de x, tá? O gráfico dessa função, ele é um gráfico simétrico, tá? Dessa forma, ó, tá? Dessa forma aqui. O que que acontece? Tanto para valor positivo da variável que está aqui, né? Quanto para o valor negativo, eu vou ter o mesmo resultado porque está em módulo. Por isso que o gráfico é um V, assim, tá? Então, olhando para as alternativas aqui, pessoal, a gente já pode descartar o gráfico E. O gráfico E não pode ser, né? Porque não é um V aqui, né? No gráfico da função modular, tá? Mas aí, vamos lá. Como é que a gente faz, então, para resolver e encontrar qual que é a resposta correta, tá? A gente vai utilizar duas coisas. A gente vai encontrar a raiz da função, tá? A raiz, pessoal, é onde o gráfico corta ou encosta no eixo X, onde o gráfico corta eixo X, tá? Então, essa aqui é a raiz. Então, vamos lá, vamos encontrar a raiz, né? Para a gente encontrar a raiz, a gente faz o seguinte, f de x igual a zero, né? Ou seja, isso implica que módulo de 2x menos o 4 é igual a zero. Pessoal, quando a gente tem módulo dando zero, isso aqui só é verdade quando a expressão que está dentro do módulo é igual a zero. Então, isso aqui implica que 2x menos 4 é igual a zero. E aí a gente consegue resolver. Fica 2x igual a 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo, nós temos então que o x vale 2. Esse x é o quê? Esse x aqui é a raiz. É onde o gráfico corta o eixo X, tá? Então, vamos procurar onde o gráfico está encostando ou cortando o eixo X, tá? Então, aqui no nosso primeiro caso, ele está cortando exatamente no 2. Então, possa ser que a nossa solução seja aqui o item A. No item B, ele está encostando no menos 2. Não pode, porque a raiz é 2. Ó. Então, aqui está eliminado também. Não pode. O item B não pode. O item C, ele também não está encostando no 2 aqui no X. Então, também não pode ser. E no item D também não. O 2 está aqui, então ele está encostando em outro valor. Então, o D não pode. O B não pode, o C não pode, o D não pode, o E também não pode. Então, a resposta correta aqui, pessoal, é o item A, tá? Ele está cortando exatamente no 2 aqui, é na raiz. O gráfico correto, então, é o gráfico item A. Continuando, pessoal, vamos lá. Temos agora a questão 15. Ela diz o seguinte, ó, resolva em R a equação. Isso aqui é uma equação que envolve determinante, tá, pessoal? Então, nós temos aqui um determinante 3 por 3, né? A variável x, a incógnita x está aqui dentro desse determinante, igual a 8x mais determinante 2 por 2 aqui, tá? Então, para a gente resolver, a gente tem que calcular esse determinante aqui, e a gente vai ter essa igualdade aqui e vai dar uma expressão envolvendo o x e a gente encontra o x, tá? Pessoal, para a gente calcular determinante de matriz 3 por 3, né, tem a regra de que a gente pode copiar as duas primeiras colunas e multiplicar aqui as diagonais principais e subtrair dos valores do produto das diagonais secundárias, tá? Pessoal, aqui a gente não vai fazer isso, não vai ser preciso. Por quê? Porque aqui a gente tem uma matriz triangular, tá?
Então, aqui, ó, quando a gente tem abaixo da diagonal principal, todos os valores são zero, quer dizer que essa aqui é uma matriz triangular, tá? Essa matriz triangular, para a gente calcular o determinante dela, tá? O determinante vai ser igual a gente multiplicar aqui, ó. A gente multiplica os elementos que estão na diagonal principal. Exatamente, pessoal. Quando a gente tem matriz triangular, o determinante nada mais é do que a multiplicação dos elementos da diagonal principal, tá? Guarda bem isso aí. Então, vamos lá. Então, o determinante aqui vai ser menos 2 vezes o x vezes o x, né? Então, isso aqui vai dar menos 2x ao quadrado. Esse é o determinante 3 por 3 aqui, tá? Vamos calcular aqui separadamente aqui esse determinante, ó. Determinante 2 por 2. Esse determinante 2 por 2 é simples, ó. A gente multiplica os elementos da diagonal principal, 2 vezes menos 5, né? Vai dar menos 10. Menos, e agora a gente multiplica aqui. 11 vezes 0. Tá? 11 vezes 0 dá 0. Então, isso aqui me dá menos 10. Então, esse determinante é menos 10. Portanto, essa equação vai ficar, esse determinante 3 por 3, que é menos 2x², igual a 8x mais menos 10, ou seja, menos 10. Porque menos 10 é esse determinante aqui, tá? Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau, a gente tem que igualar a zero. Então, igualando a zero, eu vou passar esse menos 2x² aqui para o lado direito, tá? Então, fica zero igual a 2x² mais 8x menos 10, tá? Só vou reescrever, eu vou colocar o zero por último, tá? Então, reescrevendo, vai ficar assim, ó, 2x² mais 8x menos 10 igual a zero, tá? Equação de segundo grau, a gente precisa usar a fórmula de Bhaskara. Então, fica A igual a 2, né? Porque o A é quem multiplica o x², no caso é 2. O B é quem multiplica o x, no caso é 8. E o C é quem está sozinho, no caso menos 10, tá? Calculando aqui, o delta da fórmula de Bhaskara fica delta igual a b² menos 4ac. Portanto, o nosso delta vai ser 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes o c, que é menos 10. Portanto, o nosso delta vai ser 8 ao quadrado dá 64. Esse menos com esse menos fica mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 10 dá 80. Tá? 64 mais 80 dá 144. Tá? Então, nós temos, utilizando a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a, tá? Então, fica x igual menos o b, só que o b vale 8, então fica menos 8, mais ou menos raiz do delta, só que o delta é 144, sobre 2a. Só que o a vale 2, né? Então, fica 2 vezes 2. Então, isso aqui é igual a menos 8, mais ou menos. Raiz de 144 é 12. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, 4. Então, aqui nós vamos ter... Então, isso nos dá x igual a menos 8 mais 12 sobre 4. Portanto, fica menos 8 mais 12 dá 4, sobre 4 dá 1. Então, uma das soluções é 1. A outra solução, que é o x duas linhas, menos 8 menos 12 sobre 4. Isso dá menos 20 sobre 4, que é igual a menos 5. Portanto, as soluções são 1 e menos 5. Resposta correta, item D, 1 e menos 5.